Eu separei um tema hoje especial para nós estudarmos, que marcou muito a minha vida. Quando eu estudei sobre esse tema, eu fiquei extremamente impressionado, porque eu nunca tinha visto algo nesse sentido. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no livro de 1 Samuel. O texto dessa noite está aí, 1 Samuel, capítulo 17. Pode deixar a tua Bíblia aberta. Que nós vamos estudar esse tema hoje. Tem uma história muito marcante para todos nós. E eu fico feliz de poder dividi-la com vocês. 1 Samuel, capítulo 17. E nós vamos ler os versos 38 a 40. Logo na sequência, a gente vai fazer isso. Talvez você consiga ver nessa imagem aí, lá em cima, parece a figura de um homem, né? Um boneco suspenso, mas isso aí não é montagem. Eu quero que você já de antemão já saiba que não é montagem. Bruce McCandless, II, astronauta da NASA, ele aparece aí nessa imagem. Essa imagem agora é mais próxima, para a gente poder definir o que é que nós estamos vendo tão longe assim. E isso aí, essa imagem, o que ele está experimentando é algo que poucos tiveram o privilégio, e naquela época só ele e outro colega tiveram esse privilégio. Aí está Bruce McCandless, II, na foto aí para a NASA. Mas durante a missão 41B do ônibus espacial, em 1984, McCandless e seu colega Robert Stewart foram os primeiros a experimentar uma caminhada espacial sem amarras. Você sabe que quando os astronautas estão na estação espacial, no ônibus espacial, eles são treinados para saírem do ônibus ou saírem da estação espacial para alguns concertos. Entre os famosos concertos que eles realizaram foi do telescópio Hubble, né? Alguns anos atrás foi feito isso. Mas eles têm esses procedimentos e poucos conseguem fazer isso e poucos são treinados, porque é muito arriscado sair de dentro da estação espacial, de dentro do ônibus espacial. E quando eles saem presos a um cabo de aço, porque eles não podem ficar soltos. Só que esses dois, eles estiveram durante um bom tempo treinamento e foram agora no espaço para a mesma missão, só que eles não usaram nenhum cabo de aço. Eles usaram esse equipamento aí que vocês estão vendo, que na sigla em inglês é MMU, ou seja, Unidade de Manobra Tripulada. É um dispositivo que permitiu McCandless flutuar livremente no espaço. E aquela foto que vocês veem, à distância, aquela foto foi tirada eu não sei se foi do ônibus espacial ou da estação espacial, mas ele está muito longe e está sem nenhum cabo. Apenas com esse traje, que é tipo de uma cadeira, que tem propulsores, que ele consegue manobrar pelo manete que ele tem na mão, e conforme ele vai direcionando, ele vai se afastando, vai se aproximando. Mas havia também muita preocupação da parte dos engenheiros e também dos líderes da NASA que houvesse algum acidente. E isso foi providenciado através de muitos estudos e
e muito preparo. E ele teve um treinamento muito grande para fazer isso. Mas, até aquele momento, ninguém havia tido aquela experiência. Para ele, foi uma experiência única. E não adianta ele tentar descrevê-la para você, porque você não vai entender. Porque só quem teve essa experiência, como ele teve, vai poder compreender o que ele compreendeu. E naquele momento era o seu colega, que também havia feito o mesmo procedimento. O que nós temos hoje conosco, diante de Deus, nós que estamos aqui na igreja, nós não somos astronautas, nem voamos para a estação espacial ou não espacial, mas nós temos muito mais do que isso. Nós temos uma experiência, e uma experiência única, que está à nossa disposição. Vamos para 1 Samuel, então, capítulo 17, versos 38 e 40. E eu quero te dizer desde já que aqui tem uma mensagem que vai mudar a sua vida, porque mudou a minha também. Principalmente com relação a essa experiência única que você e eu podemos ter. E ela está à nossa disposição agora, no primeiro dia da semana. Deus quer nos ajudar a ter essa experiência. Vamos ler 1 Samuel capítulo 17, e eu quero convidar você que está em casa a nos acompanhar também na leitura, por favor. Deixa a tua Bíblia aberta também, que nós vamos ler outros textos aí. Diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Você conhece muito bem a história, mas só para nos situarmos, naquela época em que Davi estava ali, e o exército de Israel também, havia um monopólio do ferro pelos filisteus. O que quer dizer isso? O povo de Israel não tinha um armamento adequado como os filisteus, porque eles não tinham acesso ao ferro. Pouco que se conseguia era através de conquistas de outros exércitos, ou que eles recebessem de outro país. O armamento deles era um armamento muito rústico. Só que os filisteus, eles tinham armaduras, espadas, lanças, escudos, e eram muito mais poderosos que os israelitas. Davi era um pastor de ovelhas, e como nós aprendemos ontem, ele teve a sua experiência com Deus, cuidando do rebanho. Era um jovenzinho, um adolescente. Não era um guerreiro, não era um militar. Mas Davi tinha uma diferença, ele tinha uma experiência pessoal com Deus. E naquele dia, quando ele viu o grande guerreiro do exército dos filisteus desafiando Israel, e nenhum soldado disposto a enfrentá-lo, enfrentar Golias, que era a maior arma de guerra que eles tinham, literalmente, porque era um gigante, armado até os dentes. Quando Saul, o rei de Israel, percebeu que o jovenzinho não ia mudar de ideia, que ele realmente queria enfrentar Saul, ele disse assim: pelo menos morra de maneira digna, com uma armadura do rei. Naquele tempo, só Saul e Jonatas tinham armadura, os outros não tinham. Então vocês imaginem, para os rapazes de Israel, para os jovens de Israel, quando olhavam para Saul e para Jonatas desfilando entre os guerreiros de Israel, entre os soldados de Israel, com aquela armadura lustrosa, brilhante, do rei e do príncipe. Como eles achavam aquilo maravilhoso. E agora Saul chama Davi e fala assim: vá com a minha armadura. A armadura do rei, nem a armadura de Jonatas, o príncipe, vá com a armadura do rei. Davi deve ter ficado lisonjeado, assim, extremamente impressionado. Não Davi. Se fosse outro jovem, Davi experimentou aquela armadura, e o que ele falou logo que ele experimentou a armadura?
Ele falou para Davi: eu nunca usei isso. Isso não serve para mim. Isso está me atrapalhando. E diz que ele tirou tudo aquilo de sobre si. Mas a armadura não é justamente uma proteção, uma estrutura especial para você usar para se defender numa guerra, num combate como esse? Ela não foi feita para aquilo? A espada de Saul. Saul era um homem muito alto, Davi era um jovem franzino, naquela época um adolescente. É claro que a armadura ficou enorme para ele. Não adiantava a sua aparência, aquilo não servia para ele. E Davi tirou aquilo e fez o quê? Imediatamente a Bíblia diz que ele pegou o seu cajado de pastor, aquele cajado que ele usava, aquele bastão que ele usava para defender o rebanho e que ele sabia manejar, e a sua funda, que eram 2 tiras com um pedaço de couro, e ele foi até o ribeiro lá e pegou 5 pedras e foi em direção ao filisteu. Todo mundo olhando aquela cena, todo mundo apavorado, dizendo: vai ser uma catástrofe isso. Golias vai destroçar Davi. Imagina, sem armadura. Mas algo importante Davi entendeu. E ele vivia isso porque ele tinha uma experiência pessoal com Jesus. O que serve para os outros, nem sempre serve para mim. Mas hoje em dia você aprende por aí que você tem que ser igual aos outros, ou tem que fazer o que os outros fazem, ir nos restaurantes que os outros vão, usar as roupas que os outros usam, escutar as músicas que os outros escutam. Para você ser considerado alguém atualizado, moderno. E muitas vezes você está recebendo coisas que atrapalham você, carregando coisas que interferem a tua vida, até mesmo o teu casamento, os teus relacionamentos, a tua fé, a tua felicidade. Porque alguém usou e diz que você deve usar e você usa também. E alguns ficam pensando: se eu fosse assim, se eu tivesse essa altura, se eu tivesse esse cabelo, se eu cantasse assim, se eu conseguisse liderar um grupo assim, falar desse jeito, ou tivesse esse carro, ou tivesse... Como se aquilo que serve para os outros tem que servir para mim. Davi entendeu que a armadura do rei Saul não servia para ele. Ele era um pastor. E ele sabia cuidar de ovelhas, ele cheirava ovelhas. Ele tirou aquela armadura e foi como um pastor. Porque a questão não era a armadura do rei, ou a espada, ou a lança, ou qualquer outro armamento. A questão era quem estava por trás de Davi, que poder estaria por trás de Davi. E Davi entendeu que o poder que guiava a vida dele era Jesus. E a experiência que ele teve lá no rebanho, cuidando das ovelhas, no campo, quando enfrentou o leão, o urso, valia mais do que qualquer outra tática de guerra. E ele entendeu que aquela armadura não era a solução. O que serve para os outros nem sempre serve para mim. A nossa experiência é única. E Davi tinha uma experiência pessoal com Deus. Ele não estava aquela hora tentando aprender a confiar em Deus. Ele tinha a experiência com Deus. Deus só pode fazer coisas grandes na vida de pessoas que Ele tem um grande relacionamento e são comprometidas com Ele. Você compreendeu isso? Às vezes nós ficamos pensando: por que não acontece isso na minha vida? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu continuo com os meus vícios, com os meus pecados? Primeiro dia da semana, você precisa ter uma experiência única com Deus. Sua experiência. E a sua experiência não é a minha experiência. Eu não preciso usar a armadura do rei para ter sucesso, para ser vitorioso, ou para vencer o oponente, o gigante, ou o outro adversário. O que importa é quem está na minha vida, quem dirige a minha vida, qual a experiência que eu tenho. Deus só pode fazer coisas grandes na vida de pessoas que Ele tem um grande relacionamento e são comprometidas com Ele. Às vezes nós conhecemos a respeito de Deus, mas não conhecemos Deus. Nós estamos vivendo a experiência do pastor, estamos vivendo a experiência do nosso cônjuge, a experiência de outras pessoas aqui da igreja, mas nós não temos a nossa experiência com Deus. E Deus pode fazer coisas grandes na sua vida, como fez na vida de Davi. Operar maravilhas na sua vida, na sua necessidade, na sua singularidade. E nós ficamos esperando que aquilo que acontece com os outros aconteça com a gente, ou aquilo que
que serve para os outros, sirva também para a gente. No livro O Cuidado de Deus, no dia 5 de janeiro, está escrito assim: Cristo está pronto a comunicar todas as influências do céu. Conhece todas as tentações que sobrevêm ao homem e as possibilidades de todo o agente humano. Pesa-lhe a força. Se existe uma coisa que nós temos que entender nesse primeiro dia da semana e deixar muito claro, é que Cristo está pronto a comunicar as influências do céu na sua vida. Mas não vai ser a mesma coisa que o outro, vai ser só para você, porque você é único para Deus. E é aí que entra a questão da necessidade de uma experiência única com Deus, da tua experiência. Eu, Marco, preciso ter a minha experiência com Deus. E ele conhece as minhas tentações do Marco, e ele sabe as possibilidades que eu tenho. E olha o que diz aqui: vê o presente e vê também o quê? O futuro. E apresenta à mente as obrigações que devem ser cumpridas. Eu recebo de Deus isso. E insiste que as coisas comuns terrenas não tenham permissão de tornar-se tão absorventes que as eternas não sejam devidamente estimadas. E provavelmente a gente tem colocado as coisas terrenas muito estimadas e as coisas divinas estão ficando para depois ou nem estão em nosso roteiro, em nossa agenda dessa semana. É aí que entra a necessidade da minha experiência pessoal única com Deus. E quando você permite isso, você deixa que Deus faça coisas maravilhosas na sua vida, como Davi permitiu. E ele fez isso porque ele já havia no passado experimentado isso. E quando ele estava diante daquele adversário, ele simplesmente continuou aquilo que ele havia aprendido. Não era uma armadura real que resolveria o problema. Era o poder que estava por trás dele. Por que nós complicamos a nossa vida, então? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. E quem sabe fazer o jeito dos outros e queremos que isso dê certo para nós, que aquela armadura desengonçada funcione para nós também. Deus tem um caminho para você. E isso não é predestinação, isso é um projeto de Deus. E o caminho de Deus para você é que você seja salvo, seja salva, seja liberto do pecado, liberta do sofrimento. Só que a gente resolve seguir outros caminhos que acabam em confusão na nossa vida. Já que a gente está falando de espaço, Apolo 11, lançada em 1969. E uma coisa interessante, em 1969, milhões de pessoas assistiram a esse lançamento da Apolo 11, que levou 3 homens ao espaço, e depois chegarem até a Lua. Mas uma coisa que muita gente não sabe, a energia foi gasta nos primeiros minutos após o lançamento, mais energia foi gasta, nos primeiros minutos após o lançamento, do que nas centenas de milhares de quilômetros percorridos até a Lua. Para colocá-la em órbita, a equipe da NASA precisou preparar-se com um cálculo de combustível que a levaria fora da órbita da Terra. E essa energia foi muito maior do que depois para chegar até a Lua. Uma tremenda energia foi necessária para ultrapassar a forte força gravitacional da Terra que puxava o objeto de volta para a Terra. Muito mais do que depois que saiu da nossa órbita para chegar na Lua, nos quilômetros que precisou para chegar até a Lua. Filipenses capítulo 1, verso 6. Abra aí conosco a Bíblia sua, lá no Novo Testamento. Filipenses capítulo 1, verso 6. Olha o que diz esse texto aqui. Filipenses está lá para o Novo Testamento.
Antes de Colossenses, antes de Tessalonicenses, depois de Gálatas, Efésios, aí vem Filipenses. Capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo, e aqui é um apóstolo, um homem inspirado por Deus que está falando isso. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A gente estava falando da Apolo, daquele foguete que chegou até a Lua e precisou usar uma quantidade enorme de combustível para sair da gravidade da Terra. Todo dia pela manhã, quando a gente se levanta, a gente tem que usar uma energia muito grande para sair da cama. Eu acho que é uma energia muito maior do que a energia que a gente gasta durante o dia para as tarefas. Mas aquela energia que a gente precisa usar, e amanhã, de manhã, quando nos levantarmos na segunda-feira maravilhosa para trabalhar, nós vamos precisar dessa energia para levantar da cama, né, Kênia? Por isso que eu não vou judiar de vocês, eu vou terminar o sermão agora. Pra vocês irem para casa e dormir na chuvinha. Nós estamos agora aqui em Jacareí com um pouco de chuva e friozinho. Bom para dormir. Mas vai acontecer algo. Na hora que você acordar, você vai ter que tomar uma decisão. Eu uso essa energia para sair daqui e depois o resto do dia vou usando mais outro tanto, ou eu vou ficar dormindo? Da mesma forma, você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou usar minha vontade e a minha energia para ter uma experiência pessoal com Deus, ou eu vou continuar vivendo do meu jeito e tentando fazer o que os outros fazem, ou viver a experiência dos outros. Mas que tal, nesse primeiro dia da semana, hoje, nós decidirmos ter uma experiência única com Deus, pessoal com Deus, e usar nossa energia para isso. Diz ali Paulo, ele tem certeza de que você se interessou por Deus, porque Deus se interessou primeiro por você. Amém? E esse mesmo Deus que se interessou primeiro por você, e o Espírito Santo que tem agido em você e te trouxe para cá, para esse momento, para assistir esse vídeo, ou para estar na igreja, ele pode terminar essa obra em você, que é transformar você. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou conseguir, não vai dar jeito, eu nem gosto das coisas de Deus. Deixa que esse poder que te trouxe para cá, que te aproximou de Deus, faça a obra. Foi isso que Davi fez. Davi chegou lá e falou assim, olha, eu já venci um urso, venci um leão, e o mesmo poder vai me ajudar a vencer esse guerreiro, esse incircunciso desse filisteu aí. Não preciso de armadura, eu vou como pastor de ovelhas. E você sabe da história que Davi venceu. Mas ele percebeu que aquilo que servia para o outro, não servia para ele. Ele tinha essa conclusão, por quê? Porque ele tinha essa definição. Porque ele tinha uma experiência única com Deus. Aquele astronauta que voou no espaço, com aquele equipamento, primeiro a fazer esse voo, sem cabo de aço, sem nenhum tipo de ligação lá com a nave espacial, só ele sabe a experiência. Foi única. E só eu sei a experiência de ter uma comunhão pessoal com Deus, de ter um relacionamento pessoal com Deus e de ver Deus atuando na minha vida e fazendo milagres na minha vida. Isso ninguém vai poder contar para mim e eu não vou poder saber por outros. Eu tenho que saber. Esse poder que começou essa obra em você, ele pode completá-la, mas depende de você querer. Essa experiência é única. Eu quero dizer algo muito importante para você, ao terminar essa mensagem. Aquilo que você nunca viu e nunca ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele tem preparado nesse momento para você uma experiência que só você pode tê-la. Que tal experimentá-la? E deixar de tentar viver a experiência dos outros. Porque nem tudo que serve para os outros vai servir para mim. Que Deus te abençoe. Pode soltar o playback, por favor? Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou.
o que espera aos que o amam. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam. Seu tão grande amor nos guarda em bom lugar, sua compaixão nos traz a paz. Sempre ao lado está em tudo que houver. Como compreender o mistério deste amor? Nunca mudou, nunca falhou. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. A todo instante sua graça mostrou o que espera aos que o amam. Seu tão grande amor nos guarda em bom lugar, sua compaixão nos traz a paz. Sempre ao lado está em tudo que houver. Como compreender o mistério deste amor? Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, assim sempre serás. Vamos cantar juntos? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, dia após dia, Tuas bênçãos nos dás, Tua mercê, Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Você sabia que Deus tem a maior vontade de transformar a tua vida, de restaurar a tua vida e de te dar uma vitória acima das tuas expectativas, acima da tua compreensão? Ele ama muito você e pode resgatar e restaurar você. Não esqueça disso. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam, o que espera aos que o amam, o que espera os que o amam.
não esqueça. Jesus ama muito você e quer ter com você uma experiência única que só você pode receber. Vamos orar? Nós te louvamos, Pai, pela chuva, pelo dia, pela vida. E te louvamos por teu amor incondicional, por teu olhar de Pai, por nos abraçar e nos acolher. Perdoa-nos às vezes que temos tentado viver planos que não são os teus, experiências de outros que não têm nada a ver conosco, e às vezes andamos por caminhos errados, nos cercamos de coisas que não deveríamos permitir, agimos de maneira errada. Talvez porque queremos nos parecer com os outros. Mas obrigado porque tu tens uma experiência única para nós. E que aquilo que tu tens para nós serve para nós. E pode nos dar a vitória e a alegria que tanto queremos. A felicidade que tanto queremos. Obrigado, Pai, pela história de Davi. E por podermos receber também o teu abraço. E a certeza que esse mesmo poder que começou essa obra em nossa vida é o poder que vai completá-la. E nós queremos que seja o teu poder e não o nosso. Guarda-nos nos teus braços e nos dá a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.